Hoje nós queremos meditar um pouco sobre como vencer a mudança quando ela acontece num momento inesperado, quando as coisas não acontecem exatamente como você está desejando, como você planejou. Enfim, como vencer a mudança de estação. E eu quero convidar você a ler comigo nesse momento João capítulo 2, os versos 1 a 12. A Bíblia, João capítulo 2, os versos de 1 a 12 dizem assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vença na mudança de estação. Eu creio que esse é um texto que nos faz pensar bastante a esse respeito, porque afinal de contas, nós vemos ali uma festa de casamento. E se nós pararmos para ver, e não é de hoje, sempre que o casamento é marcado em qualquer circunstância, isso é feito com antecedência, muita expectativa, muitos sonhos acalentados, muitos detalhes a serem pensados, enfim, há muita coisa envolvida e muitas pessoas, muitos amigos, familiares que são convidados. E nós podemos imaginar que nessa festa de casamento onde Jesus foi, ali com certeza se encontravam muitos sonhos, muito planejamento e muitas pessoas queridas. Mas eis que, de repente, acabou o vinho. Por algum motivo, não se sabe, não sabemos se foi falta de planejamento, se os convidados beberam além da conta, enfim, não sabemos exatamente o porquê, mas o fato é que o vinho acabou. E quando a notícia corre, aqueles noivos e os seus familiares mais chegados, com certeza pais, irmãos, devem ter ficado muito preocupados, porque afinal de contas, eles estavam prestes a passar um grande vexame. Precisamos lembrar que a festa de casamento judaica, ela sempre era longa, então ela durava vários dias. E podemos concluir que, nesse texto particularmente, já haviam se passado alguns dias. Nós não sabemos se Jesus chegou no primeiro dia, no segundo, terceiro, enfim. Mas o fato é que chega um determinado ponto da festa em que o vinho acabou.
e a notícia é dada. E então, quando Maria fica sabendo disso, eu creio que o coração dela sentiu compaixão. E ela então, sabendo exatamente quem era Jesus, porque ela o criou, foi ela que recebeu o anjo, ela que teve o sinal, ela sabe exatamente como Jesus foi gerado. Então ela vai a Jesus e ela diz para Jesus: o vinho acabou. Na expectativa de que algo acontecesse, de uma resposta. E aí se desenrola todos os fatos que nós lemos no texto e sobre os quais a gente vai falar um pouco. Mas o que a gente pode ver é que ali em Caná, eles estavam prestes a experimentar a mesma frustração daquelas 5 virgens imprudentes. Se a gente lembrar, quando Jesus fala a respeito disso, aquelas 10 virgens estavam esperando o noivo. No entanto, bem no meio daquela espera, em algum momento 5 delas se deram conta de que o azeite estava se acabando e elas precisavam mais. Tentaram negociar com as outras 5, mas não deu certo. Tiveram que sair para procurar mais azeite e enquanto elas saíram, o noivo chegou. Ou seja, a frustração deve ter sido extremamente grande, intensa no coração daquelas 5 que ficaram para fora. Por quê? Porque elas deixaram de entrar e experimentar o melhor da festa. Elas esperaram, não sabemos quanto tempo, mas elas esperaram pelo noivo. Mas na hora H, elas não estavam ali. Não vamos pegar no sentido escatológico, mas no fato em si, apenas na narrativa em si que Jesus faz. E vamos lembrar que elas voltam, e quando elas voltam, encontram a porta fechada, e elas não conseguem entrar. E a frustração deve ter sido muito grande, porque afinal de contas elas esperaram, elas se planejaram, talvez como aqueles noivos não esperavam que acabasse antes da hora o azeite, como os noivos não esperavam que o vinho terminasse antes da hora. Mas por causa disso, elas viveram a frustração, o vexame de ficar para fora. E aí é que nós precisamos parar e pensar um pouquinho sobre isso. O tempo é muito importante quando a gente entra numa nova estação. Para a gente entender isso, vamos pegar o texto e aquilo que acontece. Maria se volta para Jesus e diz para ele: o vinho acabou. Havia expectativa nisso, mas Jesus dá uma resposta para sua mãe. Ele diz para ela: a minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não é chegada. Ou seja, ainda não era o momento de começar a fazer os milagres. No entanto, quando a gente olha para Jesus e a maneira como ele se apresenta, não apenas nesse texto, nesse evangelho, mas Jesus deixa claro uma coisa: o seu propósito é seguir a orientação do Pai. O Filho não faz nada que não veja o Pai fazer. Por isso, Jesus naquele momento ele sabe que não era o momento, mas ele se move para fazer o milagre. E eu creio que é porque ele percebeu que o coração do Pai tinha sido movido naquele momento. Maria, ela não sabia o que ia acontecer. Ela apenas traz a notícia para Jesus com o coração em expectativa. Eu creio que seria aquele momento em que a gente vai a Deus e a gente coloca algum pedido e a gente não sabe o que Deus vai fazer. Mas quando a gente faz aquele pedido, quando a gente coloca aquela necessidade, quando a gente traz na presença de Deus aquela luta pela qual a gente está passando, e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe qual vai ser a resposta, mas a gente crê que Deus vai fazer alguma coisa. A gente não sabe o que, mas Deus vai fazer. Eu creio que era isso que estava no coração de Maria. Por isso, quando ela traz para Jesus, havia nela uma expectativa. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela sabia que alguma coisa podia realmente acontecer naquele momento. E ela não se deteve. Ela não se deteve. E eu quero que você entenda, existem momentos na nossa vida em que as coisas parecem
que elas não vão dar certo. Existem momentos que a gente vive, parece que tudo está dando errado. Existem momentos em que a gente olha para a situação e imagina que não vai ter resposta, não vai ter saída, ou que já passou o tempo. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha pensado isso, sentido isso. Já passou o tempo, meu tempo já foi, já não dá mais tempo. Mas eu quero dizer que há um Jesus que ele atua fora e além do tempo. Quando ele diz para Maria, ainda não chegou a minha hora, ele falou do tempo cronológico. Mas Jesus agia além do tempo cronológico. Por isso, quando ele se dispõe a fazer o milagre, ele entra no kairos de Deus, no tempo exato de Deus. E é exatamente isso que ele faz hoje. Talvez você esteja enfrentando um momento de mudança, de turbilhão na sua vida, momentos de crise quando você olha para a situação toda que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo, e você talvez esteja com o coração apertado, pesado, sem saber exatamente o que vai fazer, para que lado ir, a quem pedir socorro. Eu quero dizer que há um Jesus que vai além do tempo. O tempo que nós estamos vendo é o tempo cronológico. Existe uma pandemia, existem critérios, decretos, ordens que devemos seguir, isolamento que devemos seguir. No entanto, nós precisamos entender que há um Deus que é fora do tempo. Ele age além desse cronológico que nós vemos pelas notícias, pelos jornais, pelas autoridades. Ele está acima disso. Foi o que aconteceu naquele casamento. Jesus então se alinha com o Pai para fazer aquele milagre que era tão necessário naquele momento. O medo do futuro não pode te paralisar. Ele não pode te segurar. No entanto, muitas pessoas se deixam deter por causa do medo. Eu imagino que nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de lutas, de expectativas, de medos, de angústias, muita gente parou de sonhar, parou de amar, parou de sentir. Há pessoas que destilam raiva, revolta em tudo que fazem. Nas redes sociais, as pessoas colocam para fora essas frustrações por causa de tudo que está acontecendo. Isso muitas vezes vem à tona porque nós nos deixamos amarrar, aprisionar pelo medo, pelo pânico, pelas preocupações, pelas angústias, e nos esquecemos de Jesus que está além do tempo, que é poderoso, está acima de todas essas coisas. Por isso que eu posso dizer para você nesse momento não permita que o medo te detenha. Não permita que o medo paralise a tua vida. O que Deus quer fazer na sua vida é te levar além de tudo. Mas como? Eu tenho que ficar em casa? O meu trabalho está parado, eu estou em home office, eu estou tendo que fazer as minhas coisas de outro jeito, eu não consigo mais fazer as coisas como eu fazia antes. Eu quero dizer para você, existe a possibilidade de ir além. No sentido espiritual, mas também no sentido humano. Pare, tire toda angústia, tire toda preocupação nesse momento, coloque de lado, olhe para a situação e pergunte para Deus, Senhor, o que eu posso fazer nesse momento? Como eu posso fazer de forma diferente as mesmas coisas? Quais são as estratégias que o Senhor tem para que eu vá além do que eu já fui nessa situação? Eu creio que Deus pode dar a você formas de fazer outras coisas, inovar, de evangelizar, de buscar ao Senhor, de tocar pessoas, de levantar recursos. Deus pode te levar além do que você já foi. Não se deixe paralisar pelo medo, não se deixe paralisar por causa da crise, não se deixe paralisar por causa do pânico que tem sido disseminado. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele quer levar para você algo maior do que você tem tido até aqui.
mas depende de você sair do lugar. Deus quer te levar a níveis mais altos. Aquelas 10 virgens, 5 estavam com bastante azeite, 5 estavam despreparadas, e elas ficaram frustradas no momento crucial da situação. Elas ficaram totalmente frustradas porque o alvo da vida delas não foi alcançado. Aqueles noivos, naquela hora do casamento, com certeza pensaram: que frustração, que vexame. Mas há uma diferença entre as duas, os dois acontecimentos. As 5 imprudentes ficaram para fora e ficaram com a sua frustração. Aqueles noivos, eles viveram uma nova estação diferente. As 5 imprudentes, uma estação de tristeza. Aqueles noivos, uma estação de maior alegria. A pergunta que eu faço para você é: qual dos dois você quer experimentar? Qual das duas estações você quer para a sua vida? A diferença é: 5 ficaram longe do noivo. Os noivos que estavam naquela festa em Caná, eles aproveitaram a presença de Jesus, receberam algo novo, o vinho novo. Então, lembre-se disso, Deus quer te levar a um nível, a um estágio muito mais além daquilo que você já experimentou até aqui. E eu quero dizer para você, crer em Deus, crer em Jesus, não é você manipular Deus para que Ele faça o que você quer. E eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes, no meio da crise, nós dizemos: eu quero seguir em frente, eu não quero parar, eu não quero me deter. E aí nós dizemos: mas eu creio que Deus vai fazer isso, eu creio que Deus vai fazer aquilo. Mas eu quero dizer para você que crer não é manipular Deus para Deus fazer o que você quer. Crer vai muito mais além disso. Crer é você estar aberto e ter paz, independente do que Deus fizer, porque muitas vezes Deus pode nos levar por caminhos que a gente não imagina. Podemos ser surpreendidos por Deus quando menos esperamos. As coisas podem acontecer de forma diferente e simplesmente ficarmos sem saber o que fazer. Eu quero que você pense, por exemplo, em Daniel e seus amigos, mais precisamente os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eram homens fiéis, servos de Deus que buscavam ao Senhor de verdade. E então, de repente, vem o decreto real e por causa da ordem do rei, eles têm que ser lançados numa fornalha. Eles morrerão. Eles vão perder a vida queimados. E agora, eles têm que crer que Deus está no comando ou não. Talvez se fosse comigo, com você, talvez estivéssemos orando: Deus, tira essa fogueira, tira essa fornalha, não me permita entrar. E na hora H, sendo lançado, a pergunta última da nossa mente fosse: onde está Deus? Por que Deus permitiu? Mas quando o rei disse para aqueles moços que eles seriam lançados, eles deram uma resposta que para nós é significativa. Se o Senhor nos livrar, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor permitir que a gente morra nessa fornalha, ainda assim, o Senhor é Deus. Ele continua governando. Deus não deixa de ser Deus porque a situação não mudou. Deus continua sendo Deus e tendo o controle de todas as coisas. Então, o simples fato da gente dizer: mas eu creio que tudo vai mudar. Lembre-se, às vezes Deus leva por caminhos diferentes do que a gente pode imaginar. Um desses exemplos é Oséias capítulo 2. No livro do profeta Oséias, no capítulo 2, versos 14 e 15, nós lemos assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração.
e lhe darei dali as suas vinhas e o vale Arcor por porta de esperança. Será obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O profeta está falando ali, Deus falando através do profeta: eu vou mostrar que eu te amo, te levando para um deserto. E quando eu te levar para o deserto, te falarei ao coração. Então precisamos estar atentos à mudança de estação, às mudanças que acontecem. Por isso, não entre em pânico por causa daquilo que está acontecendo hoje. Não é o momento de se desesperar porque tem que se isolar em casa, desesperar porque as coisas não estão saindo como você gostaria, porque esse tempo de isolamento, de quarentena está demorando demais. Não é tempo de desespero, é tempo de esperança. É isso que o Senhor fala através de Oséias. Ele diz: ali lhe darei as vinhas, o vale de Arcor, por porta de esperança. É no deserto que Deus se revela, o Deus da nossa esperança. Então, lembre-se, não importa se a estação mudou, importa sim como você vai reagir no meio da nova estação. Aqueles noivos experimentaram uma mudança de estação para eles, porque a estação que eles viram chegar era a estação da tristeza e da frustração. Mas de repente, o mestre Sala chega para o noivo e diz: todo mundo, quando faz uma festa, primeiro coloca o vinho bom, e então, quando todos já beberam fartamente, coloca o vinho ruim. Isso tem a ver com a degustação, enfim, muitos critérios que se usa para fazer isso de muitos anos. Mas o que eu quero chamar a atenção é, aquele mestre Sala chega para o noivo e diz: você deixou o melhor para o final. Ou seja, começou com o ruim e deu o melhor, porque o melhor é aquele que Jesus tinha dado. Então vamos imaginar que a metade da festa foi com vinho ruim. Então, não quer dizer que os noivos não tivessem critério para escolher um bom vinho, mas quer dizer que aquele vinho, perto do que Jesus fez, não tinha comparação. Ele ficou ruim perto do outro. Então, metade da festa com aquele vinho primeiro. Mas quando chega o novo, é uma nova estação. E eu quero dizer para você, estamos prestes a entrar numa nova estação. Ah, pastor, você não já falou isso semanas atrás, uns meses atrás? Nós estamos sempre mudando de estação, querido. Sempre estamos mudando de uma estação para outra. Estamos numa agora, amanhã podemos estar em outra. Estamos numa agora, daqui uma hora podemos entrar numa nova estação. É Deus quem controla isso. Não é na contagem do tempo cronológico, como nós imaginamos, a cada 3 meses entramos numa estação diferente. Deus determina qual é a estação e o momento de entrarmos na estação que Ele escolheu para nós. Então, não se preocupe quando você muda de estação. Há uma nova estação maior. Entrou numa estação de deserto, lembre-se, olhe para esse deserto como a oportunidade de Deus falar ao seu coração. Eu te levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É isso que Deus quer fazer nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso, aqueles noivos experimentaram uma nova estação, diferente, muito melhor. E eu quero dizer para você, não deixe que a mudança de estação te atrapalhe. Não permita que ela bloqueie o seu coração. Prossiga caminhando, prossiga na direção do alvo. Ultrapasse o seu nível atual de celebração. Talvez nesse momento você esteja pensando, mas que nível é esse? Eu não sei em que nível você está, como tem sido a sua vida com Deus, o seu andar com Deus, como tem sido a sua adoração. Mas uma coisa eu sei, você pode ir além, você pode experimentar níveis mais profundos, você pode subir
montanhas e alcançar níveis mais altos, porque Deus pode dar a você uma nova estação. Nós encerramos hoje um tempo de mobilização. Lemos durante esses últimos dias um capítulo por dia no livro Mergulhados na Presença. Fomos desafiados a ir além, desafiados a sairmos da posição em que nós estamos. Deus foi tão bom conosco, tão bom, porque nós não sabíamos que teríamos esse tempo de paralisação geral, mas planejamos a mobilização para a leitura do livro em família, um capítulo por dia em família, e de repente, todo mundo em casa. Talvez muitas pessoas antes diriam assim, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, e agora descobriu que tem tempo para estar com a família, tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia, porque o tempo somos nós que administramos, se nós usamos bem ou nós jogamos fora. Então, ultrapasse o seu nível atual, você pode ir além, aplique na sua vida os princípios de mergulho na presença de Deus, porque eu sei que se você fizer isso, Deus vai surpreender você. Deus vai te surpreender, você vai entrar em níveis mais profundos no seu relacionamento com Ele. E eu creio que isso já começou. Nós não lemos esse livro para a partir de agora você começar algo novo. Eu creio que Deus já veio trabalhando no seu coração até aqui. E de agora em diante, níveis mais profundos, mergulhos mais profundos, numa nova estação na presença do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento e depois quero compartilhar algumas outras coisas também muito importantes, mas quero orar abençoando sua vida para que você viva essa nova estação, essa que está vivendo agora, com um coração cheio de esperança, sabendo que uma nova estação muito melhor também se aproxima, em que nós vamos experimentar coisas muito maiores do nosso Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que é o Senhor quem nos leva para o deserto e nos fala ao coração. Eu quero te agradecer porque eu sei que é o Senhor quem trabalha conosco e molda a nossa vida para que a gente possa cumprir o teu propósito. Eu quero te agradecer, porque o Senhor já tem falado conosco durante todo esse tempo. E eu quero, Deus, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, cada um dos amigos que nesse momento estão conectados conosco nessa transmissão. Pai, eu quero pedir que o Senhor toque suas vidas, que o Senhor, Deus, nesse momento esteja virando uma chave em seus corações. Nós estamos nesse ato, Senhor, entregando nossa mobilização ao Senhor, entregando jejum, entregando a mobilização, dizendo, Deus, vira essa chave na nossa vida, que o medo saia e a confiança entre em nossos corações, que a angústia saia e a esperança tome conta. Deus, que a desesperança, Senhor, não encontre espaço em nós, mas a fé, fruto do Teu Espírito, invada a nossa vida e possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória, porque o Senhor é conosco. Obrigado pela estação que nós entramos, uma estação, Senhor, que parece um deserto para muitos. Mas, Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos de cada um dos meus irmãos, para que eles possam perceber que nesse deserto existem inúmeras possibilidades de novas ações, novas atitudes, novos hábitos, novas coisas para fazer, para ser o seu ganha-pão, novas atitudes, ó Deus, em relação ao Senhor, de buscar ao Senhor. Deus, abre os olhos de cada um de nós, para que a gente possa enxergar todas essas possibilidades e possamos nos alinhar ao Senhor, para que o Senhor nos conduza, assim, para novos momentos, mergulhos mais profundos, voos mais altos, para experimentarmos, ó Deus, a grandeza do Teu poder. Seja, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Eles recebam nesse momento o Teu toque, Senhor, o toque do Teu Espírito
Espírito Santo e seja selado em suas vidas o resultado, o fruto da mobilização que nós fizemos nesses dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero falar o seguinte: nós estamos entregando a nossa mobilização hoje, mas nós ainda temos duas coisas importantes a falar sobre ela. Nós entregamos, oramos agora, dizendo: Senhor, cumprimos isso para o Senhor, é para o Senhor que nós fizemos. A próxima coisa que eu quero falar é sobre a oferta especial que nós mencionamos, que é para hoje, um domingo de primícias. Se você sentir no seu coração o desejo de entregar, de semear no reino em favor das pessoas necessitadas, a sua oferta do primeiro mês do ano bíblico, você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, você pode trazer na igreja. Você pode trazer, entregar no envelope ou na maquininha de cartão, você pode passar também, e você escrever no envelope oferta especial, e ela já será endereçada para esse fim. A segunda forma que você pode fazer é transferência bancária. Você pode transferir para a conta da igreja. E a orientação que a gente tem dado é: seja qual for o valor que você der, quando você transferir, você coloca 1 centavo. Ou seja, se for R$10, é R$10,01. Se for R$50, é R$50, né? 50,01 e 1 centavo, para que seja identificada a sua oferta, para que ela seja guardada, endereçada, encaminhada especificamente para o socorro daquelas pessoas que estão mais precisando nesse tempo difícil. Então você pode fazer a transferência para a conta da igreja também. E a última coisa é sobre novos devocionais. A partir de amanhã, nós não estaremos enviando aquela agenda de oração que a gente estava enviando no meio da tarde. Ao contrário disso, o que a gente vai enviar é uma devocional, vídeo devocional, com um texto devocional e um motivo de oração. Então o desafio qual que é? A partir de amanhã, continue a se reunir em família. Aproveite que nessa quarentena todos temos que ficar em casa. Então você vai aproveitar e vai se reunir com a sua família, vão assistir o vídeo da devocional, e junto terão o texto da mesma devocional com temas de oração no final daquele dia. Então você pode assistir o vídeo e ler e também orar a respeito dos assuntos que vão estar ali. E gastar um tempinho, quem sabe, conversando em família sobre aquele tema, compartilhando experiências sobre aquele assunto da devocional daquele dia. Assim a gente dá seguimento ao tema ou os temas devocionais em família que nós já estávamos até aqui. O jejum terminou, mas continuamos em família nos reunindo. Então a partir de amanhã, no meio do dia, você vai receber o link de um vídeo com um texto devocional e motivos de oração. E por último, na verdade agora a última, é para você estar atento. Nós estaremos divulgando pelas redes sociais, mas também vou enviar através do WhatsApp para vocês a mobilização que nós estaremos fazendo, as igrejas de Bauru, adoração e oração. Das 6 da tarde de amanhã, segunda-feira, às 6 da tarde, até às 6 da tarde da terça-feira, que é o feriado, nós teremos uma sequência de igrejas em adoração e oração pela internet. Então nós vamos divulgar os endereços de cada mídia social, de cada igreja, para que você possa entrar e acompanhar. Você pode amanhã, a partir da viração do dia, né, entrar nesse clima de adoração e receber também os temas de oração para que você esteja orando junto com irmãos de outras igrejas da nossa cidade, levantando um altar de adoração a Jesus nessa cidade. Porque nós cremos, Bauru é terra do Espírito Santo. Aqui Jesus reina. Nós cremos nisso e nós levantamos para Jesus um altar de adoração na nossa cidade. Amém? Eu conto com você e espero que você entre nesse nível de adoração, aproveitando uma nova estação para a qual nós estamos caminhando agora.
em nome de Jesus. Eu quero orar encerrando nesse momento, abençoando a sua vida em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que a bondade do Senhor te alcance. Que a graça do Senhor seja transbordante na tua casa. Que a boa mão do Senhor seja contigo, te fazendo prosperar em tudo que você fizer. Que o Senhor proteja a tua casa. Que o sangue do Cordeiro seja a marca a proteger contra a entrada do vírus das trevas, para que entre na tua casa apenas a paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.